Fala galera, tá começando mais um vídeo do Buzzer Beater. E essa pessoa cabeluda, nariguda, com fundo azul que vos fala sou eu, Felipe Haguerrara. Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, você já curtiu, já acompanhou o Buzzer Beater nas redes sociais e no blog? Se não, corre lá, acompanha, curte, compartilha que é muito bacana. O endereço vai estar aí na descrição, mas também vai estar passando aqui rapidinho, facebook.com/buzzerbeaterbr, medium.com/buzzerbeaterbr. Vai lá que o conteúdo tá muito bacana e a gente tá postando bastante coisa direto, então corre lá. No vídeo de hoje é algo normal e recorrente de qualquer jogo de basquete profissional e amador que você acompanha. Eu tô falando dos reservas. O que eu vou falar é de jogadores que dedicaram sua carreira, ou grande parte dela, a serem reservas importantes para suas equipes. Tá explicado? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. It's fun time. Seguinte galera, como eu já falei, o assunto desse vídeo é sobre os grandes reservas que passaram pela história da liga. Não adianta você montar um super time, ter 5 craques no seu time titular e uma segunda unidade que não vai corresponder quando esses jogadores precisarem descansar durante o jogo. Então, para celebrar a importância desses jogadores, para pensar o quanto isso foi importante durante toda a história da NBA, eu vou falar aqui de alguns jogadores que tiveram papéis importantes nos seus times, mas não como jogadores titulares. Para começar, eu não preciso ir muito longe nesses anos 30, 40. A gente pode começar a pegar já desde uma era em que um time dominou muito bem a NBA. Eu tô falando dos anos 50, 60 e 70 mais ou menos, quando o Boston Celtics teve aquela corrida impressionante de 11 títulos, 8 deles seguidos, e Bill Russell dominando a NBA como um dos melhores jogadores da história. A questão é, o Boston Celtics em sua história teve jogadores muito bons, mas mesmo assim a gente pode dizer que esse time talvez não teria o sucesso que teve se não tivesse um elenco de suporte que conseguisse elevar esse time ao nível que teve, mesmo quando seus titulares não estavam em quadra. A bem da verdade, essa ideia de titulares, a NBA só começou a contabilizar jogadores que começam a partida, o starting lineup, em 1981. Porém, antes disso, algumas inovações, alguns graus de importância dados no banco, como é o caso do jogador que é considerado o sexto homem, já veio um pouco antes de 1981. Quem introduziu esse termo, quem introduziu esse tipo de jogador foi justamente o treinador desse Boston Celtics, Red Auerbach. O cara que recebeu esse título foi Frank Ramsey. Por que o Ramsey foi tão importante? Ele era o líder da segunda unidade em pontos por jogo. Na maior parte das temporadas que ele jogou, na verdade todas, exceto a sua última, ele conseguiu fazer pelo menos 2 dígitos em média de pontos. O Boston Celtics, na verdade, era um domo de grandes jogadores, tanto titulares quanto reservas. Inclusive, esse time foi o único a ter múltiplos jogadores de banco inseridos em classes de Hall da Fama. Obviamente que o Boston Celtics não era o único time daquela época que gozou de grandes reservas para montar grandes times e conseguir títulos. Caso do Los Angeles Lakers com Pat Riley. Se a gente começa a avançar um pouquinho na história, a gente já pegar os anos 80 e 90, além de grandes jogadores titulares, nós também tivemos grandes jogadores que tiveram papéis importantíssimos como reservas. Então nesse período, 2 desses times que eu já citei, por exemplo, tiveram grandes reservas que ajudaram seus times a continuar num nível de competitividade alto. Pelo lado do Boston Celtics, por exemplo, enquanto Kevin McHale, enquanto Larry Bird comandavam o show como titulares, quem saía do banco para tomar muitas vezes conta do recado na armação era Danny Ainge. E no Los Angeles Lakers, em sua época talvez mais áurea, mais vitoriosa, o Showtime Lakers de Magic Johnson, de Kareem Abdul-Jabbar, tinha um jogador na reserva, um pivô, que entrava para muitas vezes tomar conta do recado quando Kareem Abdul-Jabbar não estava em quadra. Ace Green era esse cara. E ele muitas vezes não era nem um sexto homem, ele era um tipo de jogador que muitas vezes a NBA se refere como role players, que cumprem papéis bem como coadjuvantes mesmo e com minutagem limitada. Porém, obviamente, esse vídeo não é só para ficar falando sobre reservas de Lakers ou Celtics. Nos anos 90, a principal sensação, a maior sensação e o time mais vitorioso foi quem? O Chicago Bulls de Michael Jordan e Scottie Pippen.
A gente pode citar 3 jogadores desse time que cumpriram papéis importantíssimos saindo do banco. O primeiro deles, Tony Kukoc. Bom passador, bom reboteiro, bom pontuador quando necessário. Então ele cumpriu um papel muito importante saindo na maior parte do tempo do banco desse time. Além dele, um outro jogador que a gente pode citar e que está em destaque ultimamente como treinador é Steve Kerr. Naquela época não se dava tanta importância aos chutes de 3 pontos. Porém, a maioria dos times tinha aquele especialista, o cara que, quando o time precisava desses chutes de 3 pontos para recuperar diferenças nos placares, esses jogadores entravam. E justamente esse era o papel de Steve Kerr. E muitas vezes até ganhar jogos. O Steve Kerr foi o responsável por alguns game winners, alguns buzzer beaters daquele time. Agora a gente já entra em outro período histórico e que na verdade já está um pouquinho mais fresco na nossa memória, porque entre os anos 2000 e 2010 por aí. O próprio molde da montagem desses times começou a dar mais importância para ter grandes titulares, para ter uma segunda unidade de qualidade. Alguns desses jogadores, que são considerados sextos homens, muitas vezes têm uma carga de minutos até maior do que certos titulares. Um jogador bacana de citar já nesse comecinho dos anos 2000, nesse período, é Derek Fisher. A gente volta a falar, não tem como não passar por esses títulos de grandes equipes. Esse Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Paul Gasol, Horace Grant, tinha um jogador que era o responsável por dar o toque de qualidade e muitas vezes comandar o time do Lakers em situações complicadas em jogos. Ele não era só um bom pontuador a partir do banco, ele era justamente esse cara clutch. Afinal, quem não lembra do jogo 5 dos playoffs de 2004 entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, um outro time que sempre fez muito bom proveito de reserva? Foi o time que tomou o buzzer beater de Derek Fisher, o San Antonio Spurs. Afinal, vamos pensar, qual é o grau de importância de Manu Ginobili em todos esses títulos que o San Antonio Spurs ganhou em sua história, jogando majoritariamente como um sexto homem, inclusive tendo um prêmio de melhor sexto homem da temporada. E aí é lógico que se a gente colocar já no espectro mais recente das últimas temporadas, a gente consegue pensar em vários nomes que exercem papéis importantes, primordialmente como reservas. Caso de Jamal Crawford, que é dono de 3 prêmios de melhor sexto homem da temporada. Caso de Lou Williams, que concorreu ao prêmio na última temporada. No time sensação desses últimos anos, o Golden State Warriors, em que se preza o small ball e que seus principais jogadores não sequer joguem uma quantidade alta de minutos, dificilmente passam de 33, 35 minutos. Então é necessário ter uma forte segunda unidade. E tem jogadores que se especializaram nesse tipo de função, caso do Shaun Livingston, caso do André Iguodala. Então você vê como é fácil passar por toda a história e pensar que todos esses times, todos os grandes times, grandes campeões que ganharam múltiplos anéis, tiveram uma segunda unidade fortíssima que conseguia manter um mínimo de qualidade no time para que ele pudesse seguir uma temporada inteira de 82 jogos. Pode parecer básico falar que você não precisa só de 5 grandes jogadores, mas de pelo menos 12 jogadores competentes que consigam formar um time e não só um time titular. Mas nesses tempos em que muitos super times vão sendo formados, que vai se dando tanta importância para você juntar o máximo de talento possível nos seus times titulares, às vezes 3, 4 jogadores, acaba perdendo um pouco a ideia de que você precisa realmente ter mais do que um super trio, mais do que um super quarteto. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse tema que a gente selecionou para passar. Para vocês, porque é algo que, apesar de parecer muito óbvio, algumas pessoas esquecem e muitas vezes a gente acaba esquecendo de comentar o quão importante é você ter bons reservas e o quanto alguns jogadores até se especializaram nesse tipo de função. Se você acha que existe algum outro jogador que é bastante importante falar, que é bacana falar, comenta aí na caixa de comentários. Não esquece de deixar o like também, de se inscrever e de compartilhar o canal com seus parceiros para ajudar a gente a crescer. Então é isso aí, falou, até mais!